A paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui, viemos aqui aprendermos juntos a palavra de Deus. O tema que nós vamos estar usando aqui, compartilhando, é o dom do Espírito Santo. Sabemos que os dons que nos foram dados, ou os dons que foram dados para a igreja, tem um objetivo, o objetivo de que a igreja seja edificada. Então, quando eu recebo a Cristo Jesus, quando eu creio na palavra de Deus, e quando eu recebo os dons do Espírito Santo de Deus, isto me é dado com um propósito, o propósito de edificação do corpo de Cristo, ou seja, a edificação da igreja. Né? Então, nós vamos falar um pouco aqui a respeito do dom, porque dom é um presente, é uma dádiva, é um favor não merecido, né? É um presente, tá certo? E então nós vamos ver a objetividade do dom e as qualidades dos dons, né? Tá certo? Então, dons espirituais. A igreja, ela iria nascer, ou ela estava nascendo já com os apóstolos, né? Com os discípulos de Jesus. E Jesus, ele precisava ser assunto, ele ia ser assunto ao céu. Ele ia ser crucificado, ele ia ser sepultado, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então isso aconteceu. Jesus, ele foi morto, né, pelos nossos pecados. Aí ele foi sepultado, mas Jesus, ele não ficou no sepulcro, o sepulcro está vazio. E durante um tempo, durante 40 dias, Jesus ainda caminhou e se apresentou para uma margem de 500 discípulos. Mas em toda essa manifestação, porque era necessário, porque o impacto tinha sido grande, a igreja tinha sido afligida, porque tinham matado com violência o mestre. Então havia um pânico ainda, um terror sobre a cidade, principalmente sobre a cidade de Jerusalém, né? E aí Jesus, na sua última apresentação para os discípulos, quando ele vai ser assunto ao céu, ele deixa aqui uma ordem, né? E a ordem era para que eles ficassem em Jerusalém. Então, os 500 discípulos tinham que ficar em Jerusalém. E isto era necessário que acontecesse para que eles fossem revestidos de poder. Então, eles tinham recebido a palavra, tinham caminhado com Jesus, sabiam dos milagres de Jesus, o mestre, né? Sabiam do chamado, que era para expandir o evangelho, a palavra de Deus, mas eles precisavam de uma coisa, eles precisavam de poder de Deus, virtude que viria do alto. E Jesus anunciou isso para os discípulos antes de ser assunto no céu. Então, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e seria necessário, porque a perseguição ia ser grande. Então, quando os discípulos recebem essa virtude, não era para ficar se expondo, né? Ficar achando que agora eles eram os poderosos. Não. Certamente, o revestimento e teria que acontecer por causa de uma grande perseguição que haveria sobre a igreja de Deus que estava nascendo ali. Certo? Então Jesus faz isso, e esse derramamento vai acontecer no dia de Pentecostes. Então, era necessário ficar em Jerusalém. E desses 500, quase 500 discípulos, só 120 ficaram em Jerusalém, né? E só 120 foram revestidos de virtude, de poder. Tá certo? Foi no dia de Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes.
E aqui nesse tema, né, nessa temática aqui, fala assim, a promessa estava em Jerusalém. Então, a promessa, a nossa promessa, ela vem seguida de uma determinação. A nossa bênção está debaixo de uma determinação de Deus. Aonde Deus quer que eu esteja e como Deus quer que eu esteja, é que vai me gerar a minha bênção. É onde eu vou ser próspero. É onde vai me indicar onde eu estou sendo próspero. É quando eu ouço a voz de Deus e quando eu guardo esse conceito e Deus faz cumprir aquilo que Ele tem determinado. Então, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. É preciso estar no lugar certo e na hora certa. Isso muitas vezes precisamos deixar os questionamentos e precisamos atender o chamado de Deus conforme Deus quer, não conforme o que eu acho. Conforme o que eu acho, está errado, vai dar errado. Mas conforme a determinação de Deus, já deu certo. Então, em Atos 1:4, está escrito assim, ó, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Nós sabemos que no Antigo Testamento, pela palavra de Joel, Deus faz uma promessa, né, de um derramamento. Então, o derramamento, o batismo com o Espírito Santo, já tinha sido anunciado lá em Joel, no profeta Joel, e eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, enfim. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes e a igreja começou a ser revestida porque ela precisava desse revestimento. Não para se aparecer, mas para divulgar o reino. Não para se autodivulgar, se autopromover, mas promover o reino de Deus. O batismo com poder. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Está aí um anúncio ainda em Atos, seguindo Atos, no capítulo 1, versículo 5, né? A mensagem do batismo, né? O João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com poder, né? Não muito depois desses dias. Então, não é necessário ser batizado nas águas? É necessário. E nós vamos ver um pouco na frente que Jesus foi batizado nas águas. E não é um batismo de imersão, não é um batismo de aspersão, nem de derramamento, é um batismo de imersão, ou seja, eu preciso descer as águas, meu corpo precisa submergir as águas, né? Eu preciso ser mergulhado na água. Batismo significa mergulho. Batismo não significa aspersão, significa mergulho no hebraico. Então era necessário. E aí os escritores fazem menção, né, que João batizava com água, mas viria um que batizava, que iria batizar com o Espírito Santo. Tá certo? Tá aí, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Duas necessidades na vida do homem de Deus. Um, para confirmação, batismo nas águas, eu estou confirmando que eu quero servir a Jesus, aceito a sua palavra. E o outro é a confirmação, o selo do Espírito Santo sobre minha vida, como quem vai levar a mensagem. As últimas palavras de Jesus, tá em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esses confins da terra certamente nos alcançou, né? Então está aqui uma determinação e a promessa, né? A promessa de Deus, do Pai, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então é importante ser batizado no Espírito Santo, é muito importante.
É importante os dons? É importante, porque com os dons, a ferramenta, né, é uma ferramenta que vai caminhar de acordo com a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento do corpo de Cristo depende, né, dos dons, porque se eu tenho o dom, não é para mim o dom, é para a igreja, é para o meu próximo, é para o meu irmão. Se eu falo em línguas, ou se eu interpreto línguas, ou se eu profetizo, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, a necessidade do dom pessoal, ela concorre em favor do grupo, né? do dom coletivo, que é o grupo, que é a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. A promessa do Pai se cumprindo. Joel, no capítulo 2, no livro de Joel, no versículo 28, assim, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Tem um trecho nas Escrituras que Pedro, os discípulos, as pessoas tinham sido batizadas, né, com o Espírito Santo de Deus, e ele se levanta e faz um discurso, isto é o que foi dito, foi escrito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, aí Pedro faz essa citação, confirmando lá, né, e confirmando para nós e certificando a relevância de ser batizado com o Espírito Santo. Daí, derramarei do meu Espírito, é a promessa. Aí o discurso de Pedro, um dos discursos, né? E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E aí, nesse momento, é um dos momentos que Deus, Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, ministra a palavra de Deus, o Evangelho, e prega Jesus Cristo como Filho de Deus, e automaticamente muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Nesse caso aqui é o caso de Cornélios, quando eles são batizados com o Espírito Santo de Deus, e logo em seguida ele falou assim, se é batizado com o Espírito Santo de Deus, então por que não então ser batizado nas águas? Então aí ele vai e batiza os discípulos, as pessoas nas águas. Tá aí o discurso de Pedro. Ainda, Atos 10, ainda dando sequência, no versículo 46, está escrito assim, por quê? Os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu, então Pedro, pode alguém porventura recusar a água? Ou seja, recusar o batismo nas águas, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Ou seja, o batismo com o Espírito Santo de Deus. Esse momento aqui é o momento que o Pedro está falando, né? Ele está mencionando a respeito da importância do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo de Deus. É uma certificação. Tá certo? Receberam, como nós, o Espírito Santo. Aqui, nesse momento, nós vamos entrar na passagem de Paulo, quando Paulo envia a carta para Corinto, a igreja de Corinto, e a igreja ela tinha muitos dons. E Paulo, então, redige a carta doutrinando, né? Certificando, orientando a igreja a respeito da importância, da relevância dos dons espirituais, que era para a edificação do corpo de Cristo. Então, o dom, se eu recebo um dom, não é para mim. Não é para me gabar disso. É para mim concorrer em favor da igreja. Eu preciso estar aberto para a igreja, ser usado na igreja, né? E isso é uma qualidade da igreja, não é só de liderança.
só a liderança tem um dom. Não, toda igreja tem dom. Deus quer usar todos, tá certo? Porque é o corpo de Cristo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Né? Então, Paulo se encontra em Coríntios, havia muitos que se prostravam diante de imagem e escultura, e Paulo faz essa observação: não quero que vocês sejam ignorantes, levado a ídolos mudos, imagem e escultura. Né? E aí ele vai fazer uma observação aí a respeito dos dons espirituais. Tá certo? Então, aqui na sequência da carta, está escrito assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, Deus sabe naquilo que Ele quer e naquilo que Ele vai me dar, a utilidade que vai ocorrer dentro da igreja. Então, eu aceitei Jesus, fui batizado nas águas, o dom do Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida, sou batizado pelo Espírito Santo de Deus, então estou qualificado para ser usado pelo Espírito de Deus, ou oração em línguas, interpretação, dom de maravilhas, né, dom de cura, para edificação do corpo. Muitos vão ver e vão ficar edificados. Então, não é só a liderança que tem os dons, é toda a igreja. A liderança tem um comprometimento de direcionar, de organizar e de servir o corpo de Cristo. Tá certo? Conforme a voz de Deus. Tá aí. Para o que for útil. Não é para me gabar, me apresentar diante de públicos expressando que eu tenho poder. Não, não é isso. Paulo e os dons de Deus espirituais ainda. E os dons espirituais. E a outro, aquele vem na sequência, fala assim: a outro foi dada a operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Por que isso é importante? Porque um corpo tem vários membros, ele precisa caminhar. E se eu quero caminhar bem dentro do corpo, o meu dom, o dom que está sobre a minha vida, melhor dizendo, ele vai atrelar, ele vai concorrer para um bom desempenho do organismo. Então, eu tenho o dom de línguas, mas tem alguém que tem um dom de interpretação. Então, eu preciso caminhar bem com essa pessoa. Eu preciso caminhar bem com esse irmão. Por quê? Porque a hora que eu falar em mistério, ele vai interpretar. Quem que vai ganhar? A igreja vai ganhar. O corpo, a unidade, o grupo vai ganhar. A coletividade vai ganhar. Temos o dom, né, expressivo de uma forma singular, mas na totalidade o serviço é coletivo. E para que isso aconteça bem, precisa estar em comunicação com o meu irmão, em comunhão com o meu irmão. Tá certo? Então, tem umas variedades de dons, e Deus é que distribui conforme Ele vê como é melhor, né? Ele conhece o coração do homem, Ele sabe o perfil de cada um, e todos têm que estar integrados para a edificação da igreja. Então, todos podem receber, todos devem receber e todos devem ser usados, né? É isso. Ninguém é melhor que ninguém. Nenhum dom é melhor que outro dom. Não podemos desprezar o que fala em profecia e exaltar o que fala em mistério. Não podemos exaltar o que fala em maravilhas e desprezar o que tem o dom de discernir espíritos. Porque um depende do outro para sermos fortes, para a igreja ser forte. Um depende do outro. Certo? Então, está aí a interpretação das línguas e a interpretação da língua. Ainda dentro dos dons, na carta de Paulo aos Coríntios, está escrito assim: mas um só é o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, e como quer, e para o que for útil. Então, se o Espírito Santo de Deus quer usar a minha vida em profecia, e eu
e eu desejo dom de maravilhas, Deus pode dar? Deus pode dar, é preciso orar. Mas se Deus derramou sobre a minha vida o dom de discernir os espíritos, então é nesse dom que Deus quer edificar a igreja, né? É bom ressaltar bem, né, esse pensamento, porque muitos usam o dom de Deus para externar uma fama própria, né? Se vangloriar, trazer valores para si e até galgar dinheiro, conquistas através dos dons de Deus. Os homens de Deus que fazem isso hoje vão pagar um preço diante de Deus muito grande, usando os dons de Deus de graça, e é para ser usado de graça, e o usa em favor de riquezas e enganando a igreja. Esses vão dar conta diante de Deus, certamente. Tá aí? Cada um como quer. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Paulo está enviando a carta para os irmãos, para a igreja de Corinto. A igreja tinha muitos dons e ele está trazendo uma orientação. Em toda essa orientação, Paulo, no capítulo 13, nós vamos ver que Paulo ele vê um dom excelente, que é o dom do amor. Ele fala assim, se o homem não tiver o dom do amor, não adianta profetizar, não adianta falar em mistério, não adianta. Né? Zerou tudo, é como o sino que tine, ou como metal como soa, ele vai e acaba. Mas o amor, a base do dom do amor, faz com que os outros dons floresçam. Então, eu preciso buscar de Deus o dom do amor. Mas eu posso buscar os outros dons espirituais? Posso. Se eu tenho desejo e Deus consentir, tem que ser para a edificação do corpo de Cristo. Ah, Senhor, me usa em profecia. Ah, é? Então é para usar no momento para a edificação do corpo de Cristo. Quando você vê edificar o corpo de Cristo, né? Consolar o corpo de Cristo, consolar a igreja. Né? Os dons nos é dado para a igreja com essas características, né? Consolação, exortação e edificação. Está ouvindo uma profecia? Está edificando? Está consolando? Está exortando? Você está ajudando a caminhar? Então é de Deus. Ok? Então Paulo falou, mas principalmente profetizar. Por quê? Porque o que profetiza, ele é usado de uma forma inteligível. Não adianta eu só falar em mistério e não ter uma interpretação. Ninguém vai entender nada. A igreja não vai ser edificada. Adiantou? Não. Eu edifiquei a mim mesmo. Então, se eu falo em línguas, alguém tem que interpretar. Deus também pode me dar o dom de interpretação? Pode. Né? Eu posso ter o dom de falar em línguas e posso ter o dom de interpretação. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O maior objetivo é esse. O que passa disso pode causar soberba, pode causar dano, né? Tá certo? Então, aí, 1 Coríntios 14, Paulo escrevendo, fala um pouco a respeito disto, né? Seguir o amor, mas evidencia a profecia, porque edifica o corpo e não a si mesmo. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Então, quando eu falo em línguas, eu falo em mistério com Deus. Eu posso até entender, para mim, eu vou ser edificado, mas a igreja ficou edificada? Não. Então, Paulo falou assim, então tem que ter interpretação. Porque é importante que a igreja seja edificada. Né? No dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos, muitos falavam línguas, e não era essa língua estranha, não, a língua de outras nações. Eram línguas estranhas, porque eram língua de outras nações, porque em Jerusalém visitavam, naquele dia, né, visitavam muitas pessoas ali, estavam ali visitando Jerusalém, e das nações e de outras nações, quando eles
os discípulos foram batizados e falaram em outra língua. Então, quem estava por fora, via que estava falando a língua da sua nação, né? Tá certo? Então, vamos supor, eu sou brasileiro, falo português, mas numa visitação, Deus me dá em mistério falar em alemão. Então, uma pessoa alemã que está na igreja vai entender toda a mensagem. Então, foi nesse sentido as línguas das outras nações, né? As línguas estranhas das outras nações, na ocasião do dia de Pentecostes. Mas para a ocasião que Paulo está falando, é língua estranha, língua em mistério, certo? Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, certo? Então, está aí. Então, é importante, é relevante ser batizado com o Espírito Santo de Deus, é relevante buscar os dons para que haja edificação. Quando eu entendi isso, Deus então certamente vai derramar sobre minha vida os dons, certo? Então é isto, falamos um pouco aí, né, a respeito dos dons espirituais. A nossa referência IBAT, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. O nosso canal no YouTube, Núcleo IBAT Glória, tá certo? Dê o seu like, participe conosco, nos ajude a divulgar esse canal, vai ser uma alegria. Aprendemos juntos, ok? Um forte abraço para todos, no nome de Jesus.